Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou trazer alguns dados aqui um pouco em contraponto ao vídeo que a gente fez há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás a gente mostrou alguns dados bastante positivos do Brasil, principalmente com relação à arrecadação, com relação ao mercado de exportação de commodities e também com relação à redução da dívida, né, a parte fiscal, que o endividamento dívida PIB do Brasil caiu. Tudo isso é verdade, mas hoje a gente vai trazer alguns indicadores novos que saíram aqui em março e que mostram que a realidade desse ano de 2022 ainda deve ser um pouco difícil. Então, curtam o vídeo já, se inscrevam no canal, comentem ali embaixo, porque é muito importante esses comentários de vocês, e logo depois da vinheta a gente já começa. Pessoal, antes de eu começar o vídeo, eu quero aproveitar para falar o seguinte para vocês. Uma empresa ou uma pessoa, por exemplo, ela pode ter dívida, por exemplo, tá? Vamos imaginar uma pessoa ela pode ter dívida e tá com o salário dela crescendo enormemente, por exemplo. Né? Então imagina um super executivo ou uma mulher também super executiva e etc, e que ela ou ele conseguem aumentar o salário 20, 30, 40% ao ano sempre. Só que, da mesma forma, ele gasta muito, tá? Então essa pessoa gasta muito e ela sempre está gastando mais do que ela pode. Então o que acontece? Né? A pessoa, ela tem uma linha de receitas muito grande, ela tem uma linha de salário muito grande, ela tem uma linha de arrecadação, vamos dizer assim, muito grande, mas em contrapartida ela continua tendo um endividamento grande também. Então uma coisa não anula a outra. O fato de eu ter feito um vídeo positivo não significa que ele é anulado por esse vídeo que vai ser um pouco mais negativo desses indicadores. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois tipos de indicadores quando você analisa empresas ou países, etc. Você tem aquele indicador que, vamos dizer assim, para ficar para leigo, parece mais um filme, tá? Então ele vai acontecendo ao longo do tempo. Tá? Então esse indicador, por exemplo, são mais daquele tipo que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, o PIB é um indicador que é tipo um filme, ele vai acontecendo ao longo do tempo. Você vê que está melhorando, você vê que está piorando. Um outro que eu vou mostrar hoje também é o IPCA, a inflação, você vê o que está acontecendo com ela ao longo do tempo. Outro que eu vou mostrar hoje, por exemplo, é o índice de confiança nos negócios industrial, que é o PMI industrial aqui no Brasil. E ele também vai acontecendo ao longo do tempo. Agora, a dívida, por exemplo, do Brasil, não. Esse é um indicador que eu chamo de estático. Ele é como se fosse uma foto. Então você tem um indicador que é mais dinâmico, que é como se fosse um filme, e um indicador que é mais estático, que é como se fosse uma foto. Esses indicadores estáticos, que são tipo uma foto, talvez tirando a parte de exportação e arrecadação, tá, nacional, que aí esses sim são indicadores dinâmicos, mas esses indicadores sim, eles estão parecendo melhores do Brasil, que foram aqueles que a gente falou lá no outro vídeo, há 2 semanas atrás. E hoje eu vou mostrar alguns que mostram que o Brasil talvez esteja entrando numa inflexão. Tá? Mas é uma inflexão assim, que não é problema do Brasil, do Guedes, ou do Bolsonaro, ou do Lula, ou de qualquer pessoa. Tá? É um problema que é global, é um problema que vai afetar a economia como um todo, de todos os países. E aí eu vou continuar com essa parte introdutória antes da gente mostrar alguns indicadores aqui. Por quê? Porque a gente passou, né, quando eu falo a gente, é como sociedade, a humanidade passou por um período agora de muita bonança, vamos dizer assim, embora para o brasileiro isso pareça um pouco estranho. Tá? Para os países da América Latina, de forma geral, talvez tirando Colômbia, Peru ali, parece um pouco estranho, mas a verdade é que os países passaram por um período de bonança, porque a taxa de juros, que normalmente era 3, 4% lá nos Estados Unidos, caiu a zero e ficou zero por muito tempo. Além disso, ainda teve um excesso de liquidez no mercado. E com esse excesso de liquidez no mercado, o que aconteceu? Todos os ativos se valorizaram. Então, criptomoeda se valorizou, preço de imóveis se valorizou, preço de ativos, né, equities, que são as ações, se valorizaram, preço de REITs, que aí tem a ver com imobiliário, se valorizou, então tudo se valorizou no mundo.
né? E o que não tinha se valorizado ainda era commodities, que está se valorizando agora, que é quando as pessoas buscam já uma segurança, uma proteção, né? Porque a commodity ela tem aquele valor físico, né? A gente volta um pouquinho mais no tempo. Então, qual é o grande ponto que existe nesse momento? Nesse momento a gente tem um cenário que provavelmente vamos ver uma alta de juros, e é importante dizer que eu estou gravando esse vídeo, sabe que dia? Porque eu vou viajar lá para Fortaleza. O dia que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar lá no Beach Park. Eu estou gravando 8 dias antes, eu estou gravando dia 11 de março, então o Copom ainda não definiu a taxa de juros e o Jerome Powell ainda não viu qual é a taxa lá do Federal Reserve, então eu estou fazendo o vídeo completamente no escuro, tá? Mas a tendência é que a gente veja taxas de juros mais altas a partir desse ano, e taxa de juros mais alta para controlar a inflação não adianta, a economia cai. E não é que a economia cai no Brasil, a economia vai cair no mundo inteiro. Tá? O mundo inteiro está aumentando taxa de juros, tirando a China. A China está caindo taxa de juros. E aí a gente tem um cenário que já começa a aparecer aqui nos números brasileiros. E aí entra uma outra questão, né? O mundo inteiro ainda não começou a subir taxa de juros. Talvez tirando Brasil, Turquia, alguns países emergentes, Argentina também, porque o país desenvolvido, ele tem aquele blend, né, aquela marca. Então, ele consegue manter a inflação mais alta por um tempo e ter a confiança dos investidores que eles podem investir lá. Então, os Estados Unidos, a Europa, etc., ou subiram muito pouco ou não subiram, continuam com essas taxas muito baixas. E isso está sendo marcado nos juros futuros. Só que eles vão começar a subir ao longo desse ano. Então, o que a gente deve ver mais para o final desse ano? A gente vai ver o impacto que a gente vai mostrar hoje no vídeo no Brasil, no resto do mundo. E por que esse é um problema para o Brasil? Porque o Brasil está conseguindo crescer e está conseguindo até se descolar do mundo por causa das exportações. E quem compra as exportações? Principalmente esses países desenvolvidos. Então, se você tiver um cenário recessivo e sem tanta demanda nesses países, o que vai acontecer? As exportações do Brasil diminuem. Tá? Então, esse é o grande entrave. Agora, quando isso vai acontecer? Final de 2022, 2023, 2024? Depende da velocidade da alta de juros. E o que define a alta dos juros? Né? Essa velocidade da alta dos juros? A velocidade da inflação. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode tentar estimar, mas, de certa forma, vai ter sempre ajustes nessa projeção. Tá? Então agora sim eu vou começar a mostrar alguns dados que infelizmente não são bons dados. Tá? Então eu vou começar aqui com o PMI. Você vai ver que o PMI já é um indicador de fevereiro, né? De janeiro de 2022, não, na verdade de fevereiro. Os dados foram coletados entre 10 e 21 de fevereiro de 2022, e o PMI, que é o índice de confiança do empresário industrial, ele é calculado da seguinte forma: tem aqui um número 50, que é a média. Sempre que você está acima de 50 é que o investidor, o empresário, na verdade, está otimista. Sempre que está abaixo, o empresário está pessimista. Então, por exemplo, aqui, logo depois da crise do subprime, olha só, ele caiu abaixo de 40, estava muito pessimista. Depois, na hora do Covid lá, ficou muito pessimista, e logo depois virou para muito otimista. Então, empresas industriais, né, igual a Home, por exemplo, a Home sempre coloca esse gráfico, elas acabam sendo mais impactadas. Então, a gente viu empresas como a própria Home, como a Tupi, como a Shoes, né, elas acabaram tendo uma queda agora recente, porque esse PMI aqui está em queda. Então, o que aconteceu aqui ao longo desse período? Né, os key findings, né, que estão aqui. Reduções mais brandas na produção e novos pedidos. Então, a gente viu, inclusive, em algumas empresas, né, na Taurus, por exemplo, tinha um backlog, na própria Home tinha um backlog também, atrasos nas cadeias de suprimentos menos acentuados em 2 anos, e confiança nos negócios atinge maior patamar em 8 meses. Bom, e por que está se falando isso? Tá? Por que está se falando isso? É porque a expectativa é que seria até um pouco pior.
Tá? Por quê? Porque ele chegou a bater 47,8 em janeiro e subiu esse pouquinho agora para 49,6. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver aqui que ele pulou um pouquinho para baixo e voltou a subir. Então, a expectativa era até que seria um pouco pior, mas a tendência é de queda aqui e já está no segundo mês seguido abaixo, o que mostra uma certa deterioração do mercado também. Tá? Claro que a gente espera que isso aqui suba de volta, porque aí o PIB do Brasil deve crescer, mas agora a deterioração geral na saúde do setor foi principalmente centrada em uma quinta redução consecutiva em novos pedidos, uma vez que a demanda do mercado permaneceu baixa. Tá? E aqui a gente está falando do índice gerente de compras. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Esse aqui é o setor industrial. Então, a gente está falando de uma deterioração que é a quinta redução consecutiva em novos pedidos. Então, pedidos reduzindo acaba sendo ruim para o Brasil. Bom, outro indicador aqui que é importante da gente mostrar é a questão do IPCA. Né? Se você abrir aqui a Agência Brasil, eu não estou mais com ela aberta. Não, mas... não, é aqui, Agência de Notícias do IBGE. O IPCA foi de 1,01%. Esse número é o maior índice de fevereiro desde 2015. O mês de fevereiro é um mês que historicamente ele vem alto, porque ele traz o aumento da educação. Normalmente entra aqui o aumento da mensalidade. E esse aumento da mensalidade teve um impacto de 0,31%. No índice. Então eu particularmente gosto de pensar que ele foi 0,70, porque não vai ter mais esse aumento da educação nos outros meses. Tá? Então a gente tem o que aqui? A gente tem que a educação aqui, ó, por exemplo, subiu 5,61% e isso representou 0,31%. Então a gente tem aqui, ó, cursos regulares 6,67%, sendo que quem tem filho pequenininho, ó, ensino fundamental e pré-escola mais altos valores, e para quem está na pós-graduação, por exemplo, um aumento menor, 2,79%. Né? Cursos de idioma subiram 7,29%. Alimentos e bebidas que têm um peso grande no IPCA também acabou impactando bastante, principalmente alimentos dentro do domicílio com 1,65%. Aqui os vilões foram a batata inglesa e a cenoura. E aí a gente vai ter, para o próximo mês, né, a gente vai ter o tal do aumento dos combustíveis que aconteceu, eu estou gravando dia 11, né, que aconteceu ontem, e subiu 18%. Então, quer dizer, a inflação contratada para março e para abril já vai vir um absurdo de grande. Muito dificilmente ela vai ficar abaixo de 1%. Então, o Brasil vai engrenar aí 3 altas seguidas de 1% ou mais, né, seguidas. Então, a inflação, a expectativa era de 3,5% esse ano. Muito provavelmente o Brasil vai conseguir esses 3,5% só nesse trimestre, né? Fevereiro, março, abril, por exemplo. Então é algo que é muito difícil. A gente vai ver já, né, quando vocês virem o vídeo, a gente vai ver reprojeções de estimativas do Boletim Focus para cima. Bom, aqui tem uma coisa interessante por regiões, porque por regiões aqui a gente vê que as regiões estão mais ou menos parecidas no ano, né? E aí a gente chega num número bem estranho aqui, Porto Alegre com deflação, 0,10% de deflação. Quer dizer, não tem nenhuma com 0 ponto alguma coisa. A menor que tem aqui é Recife, 1,38%, e Porto Alegre com uma distância absurda, para menos 0,10%. Inclusive, só tem 3 capitais do Brasil com inflação menor do que 10% nos últimos 12 meses, que são elas a própria Porto Alegre, Brasília e Belém. A maior inflação nos últimos 12 meses vem de Curitiba, 13,17%. Então, com o aumento de inflação, o que vai acontecer? Vai acontecer aumento de juros. Tá? A gente deve ver o Copom aumentar, para mim na semana que vem, para vocês já vai ter acontecido, os juros em uma proporção maior do que o inicialmente esperado. Eu até ontem, dia 10 de março, esperava um aumento até 11,75. Já estou começando a rever uma possibilidade maior, e se for ou 11,75, talvez a gente veja eles já avisando que vão ter outro aumento na mesma magnitude. Com esse aumento tão grande assim de juros, o que acontece?
né, o que acontece é que a economia vai acabar, né, travando um pouco. O que pode ajudar? Extrativo, petróleo, agronegócio. Mas será que isso vai ser suficiente, sabendo que o mercado global pode entrar em recessão também? Então é uma situação que é um pouco mais difícil. Tá? O IBGE ele explica a deflação de Porto Alegre aqui muito relacionado à gasolina. Tá? A queda do preço da gasolina é de 4,33, isso é em fevereiro. Tá? Não é esse aumento de março agora. Bom, e para terminar aqui, eu vou trazer para vocês o PIB do Brasil. Eu vou ter que achar aqui. Tá aqui. Esses aqui é o gráfico do crescimento do PIB. Isso aqui 2021 versus 2020. O Brasil teve um crescimento bastante expressivo de 4,6%. A gente vê que a construção aqui estava muito grande. Por que eu sempre olho a construção? Porque a construção ela gera muito emprego. Né? Então, quando gera muito emprego, esse dinheiro que é ganho nesses empregos acabam indo para o resto da cadeia aí de valor, né? Pessoas gastam no mercado, gastam em lojas, gastam em outros lugares também. Então, eu acabo sempre olhando 9,7, um número aqui interessante, e agropecuária aqui com menos 0,2. E é bem interessante a gente ver isso, porque em termos de volume, esse ano a agropecuária não foi boa. Né? A gente viu ali que teve uma estiagem aqui, teve um outro problema ali, teve uma quebra de safra aqui, e isso também fez com que os preços ficassem mais altos no mercado internacional. Então é uma possibilidade, né? A agropecuária recuperar isso e aí o Brasil conseguir crescer. Outro ponto que eu queria aproveitar para passar desse estudo é o seguinte: na outra vez que a gente teve uma crise muito forte, global, né, como foi o Covid aqui, e como foi a crise do subprime lá atrás, que o Brasil acabou caindo o PIB dele, logo depois ele teve uma alta bastante forte, como foi essa aqui na época de 7,5%. Dessa vez 4,6%, mas que é alto se a gente olhar os últimos 10 anos aqui, que o Brasil mal tem passado de 1%. Né? Então é um número muito alto. Né, aqui 7,5 era alto em relação ao que o Brasil vinha conseguindo naquela época anterior. E aí o que aconteceu logo depois? A gente teve uma queda para 4 e para 1,9. Então teve uma queda forte aqui. Só que essa queda aqui pode ser para 0,4, por exemplo, e depois para outra recessão no Brasil, para outra queda, né, para outra depressão aqui. Então a gente precisa ficar um pouco de olho. Isso aqui é um ponto que me chama a atenção. Claro que vai ter uma parte da economia que vai crescer, porque vai trazer um pouco desse crescimento aqui. Assim como acontece nas quedas, acontece também nas altas, que tem um carrego de crescimento da economia, até porque às vezes você vende um produto e ele ainda não foi faturado, então ele ainda está ali no porto, ele já foi vendido, só falta faturar, não sei o quê. Então você tem um carrego, principalmente no início, né, no primeiro trimestre. Mas a gente vê que depois isso tudo vai se acomodando. Agora, o que me chamou também a atenção é o seguinte: o governo ele gastou pouco nos 2019 e 2020, e aí depois aqui a gente começa, ó, se você olhar aqui, ó, despesa de consumo do governo, você vai ver, ó, negativo e etc. E agora a gente começa a ver ele gastando aqui, ó, né, mais até do que o PIB já, 2,8, 1,6. Isso aqui fica mais claro se eu pegar o trimestre a trimestre. Aqui, ó, despesa do consumo, 1,1 maior do que menos 0,3, 1,1 menor do que menos 0,1, 0,8 maior do que 0,5. Isso aqui já é o efeito eleição, tá? O governo já está começando a gastar mais de forma proposital para que ele consiga ganhar as eleições lá, e isso é super natural, todos os governos fazem isso, tá? E lá atrás parecia que ele estava mais assim idôneo, ele estava puxando até o PIB para baixo porque ele precisava equalizar ali a questão do déficit, mas a gente viu que o Brasil passou para superávit primário nos últimos 12 meses, há 2 semanas atrás. Tá? Então, esses são os dados que eu queria aproveitar para passar para vocês. Vocês vejam que, em relação à economia, aqui a gente ainda está falando do quarto trimestre de 2021, a economia estava até bem, porque ela subiu 0,5%, e a expectativa é que vai subir só 0,3% nesse ano todo, né, de 2022.
Então ali a gente tinha um aumento de 0,5% frente ao trimestre anterior, o que era bastante interessante, 4,6% no ano frente a 2020, que claro, teve o Covid, mas ali se a gente pegar, a gente vai ver que estava ali os 0,7, 0,8 acima de 2019. Então o Brasil foi um dos poucos países que conseguiram já um crescimento real frente a 2019. De qualquer forma, a gente vê que alguns indicadores já mostram que esse PIB deve vir para baixo. Tá? Então, como eu quis mostrar nesse vídeo de hoje, os indicadores dinâmicos que mostram já janeiro, fevereiro, já estão mostrando uma retração, já estão mostrando um custo maior de inflação, né? Já estão provavelmente mostrando um juro maior que vocês já vão saber quando vocês estiverem vendo o vídeo. Agora, os indicadores estáticos, esses melhoraram. E claro, é bom, né, a gente ter uma política boa fiscal, porque aí pelo menos o mundo todo pensa o Brasil como uma boa colocação de recursos, como uma alocação interessante, né, não como um risco exacerbado. Então isso pode acabar ajudando o Brasil, aqueles assuntos que a gente falou 2 semanas atrás, mas o cenário para 2022 segue muito complicado. E por isso que eu tenho aquela minha tese que esse ano é um ano que não vai ser fácil a gente ter valorização de bolsa e não vai ser fácil a gente ter valorização de dólar, embora o dólar esteja queimando a minha língua pelo menos até o momento. Bom, pessoal, último recado, claro, a gente tem um workshop que está começando agora na segunda-feira, um workshop gratuito. Afinal, como é que você se protege de um cenário de queda? Você se protege com boas empresas na tua carteira. E boas empresas são aquelas que geram lucro. E empresa que gera lucro paga dividendo. Né? Como é que você se protege numa situação de crise? Investindo em ativos que tenham lastro físico. E quais são os ativos que têm um lastro físico? A gente falou isso no início do vídeo, um deles. Imóveis. E quem investe em imóveis, fundos imobiliários, por exemplo, que inclusive estão sendo negociados bem abaixo do valor patrimonial. Então, fundos imobiliários geram renda. Pegando do início até o final, o que a gente quer mostrar com isso? Que ativos geradores de renda são bons ativos em cenários de proteção. Tá? E a gente vai mostrar isso no workshop Geração de Renda com Investimentos, que começa agora no dia 21 de março e vai até o dia 29 de março. Então a gente vai ter algumas lives, dia 21, 22 e 23 já está programado, e aí na outra semana a gente vai ter algumas outras também. Então dia 21, 22 e 23 de março já temos lives programadas. Você clicando aqui no link abaixo, entrando no workshop, você já consegue ver ali os temas das lives e tudo. E dia 28 e 29 a gente ainda deve ter outras 2 também. Bom, pessoal, abraços a todos, bom final de semana para vocês, bons investimentos na segunda. Espero que todos estejam investindo bem, principalmente de forma consciente. Né? Consciente não significa ganhar dinheiro todos os meses, pelo menos não olhando ali no patrimônio, né? Mas com uma estratégia bem definida e de forma que foque e vise o longo prazo. Construir leva tempo, nunca se esqueça. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.